Então, gente, muito boa noite, muito bem-vindos aí. E, nossa, é um prazer enorme estar encontrando vocês novamente, mesmo que virtualmente, né? E estar junto com essa galera aí de Passo Fundo, todo mundo todo aí que pode estar agora, né, pela internet também nos assistindo. Então, gente, brigadão, para mim isso é um momento muito especial. Eu espero que para vocês seja tão bacana quanto eu tenho certeza que vai ser para mim. Ah, mas com certeza, Atos. Vocês viram que o Atos é esse cara, assim, super comunicativo, super simpático. Parece que a gente já conhece ele há milhares de anos. E talvez sim, né? Mas o Atos é essa pessoa incrível que vai nos passar muita informação bacana. Além dele ser divertido, criativo, né? Eu vou deixar praticamente ele falar, porque ele tem muita coisa legal para nos passar. Já apresentei ele antes, para quem não, para quem está chegando agora, né? Já conhece, porque a gente fala muito no Atos. Quem frequenta a loja sabe que a gente tem os livros do Atos, a gente está sempre falando. E quando se fala em RPG, lá na loja, pelo menos, falou em RPG, a gente lembra do Atos. É o nosso ícone, é a nossa referência, e a gente vai deixar ele falar um pouquinho, porque tem pessoas aqui também, Atos, que não sabem muito bem o que é o RPG. Então, eu gostaria que tu começasse, por gentileza, nos explicando o que é o tal famoso RPG. Bom, vamos lá, né? Vai ser um prazer, porque RPG, para mim, em primeiro lugar, é minha paixão, né? É a coisa assim, que eu mais gosto, digamos assim. Mas só para a galera que está entrando, eu vou aproveitar mais uma vez e já dar um oi decente para a galera, né? Me apresentar. Meu nome é Atos Beuren, eu sou natural de Porto Alegre, tenho 34 anos e sou escritor, mas eu escrevo um tipo diferente de livros. Meus livros, eles são livros-jogos, são livros interativos que usam o RPG como base para transformar as histórias em histórias-jogos, em histórias onde o leitor participa delas como herói, como personagem principal. Então, nos meus livros, o leitor é, na verdade, o protagonista da história, e é um protagonista ativo que decide que caminhos escolher e que desafios enfrentar ao longo de uma aventura. É como um videogame literário, onde ele vai podendo interagir com aquele universo, né, de uma forma realmente ativa, e tem toda uma mecânica dentro dessa leitura, que não são apenas as escolhas, mas todo um jeito de tu combater inimigos, desvendar enigmas, resolver labirintos, decifrar quebra-cabeças, né, testar a tua força, a tua agilidade, a tua inteligência. Então é um livro que ele é um videogame literário. O RPG, que faz a base desses livros interativos, ele é um jogo de contar histórias. A sigla Role Playing Game pode ser traduzida aí por jogo de interpretação de papéis, porque é basicamente isso que ele é. Ele é um jogo onde um grupo de amigos se reúne para juntos contarem uma história. Só que tem uma diferença. Um desses amigos, ele faz um papel especial, que é o papel do narrador, ou mestre, né? Um guia que vai estar orientando os jogadores aí ao longo da aventura. Então ele coloca os outros jogadores numa situação, e os jogadores, cada um vai interpretar um personagem, e com esse personagem vai interagir com aquela situação. É mais ou menos o seguinte, olha, vocês são um grupo de aventureiros que estão andando numa floresta em busca de recuperar um tesouro que foi roubado do castelo do rei. De repente, vocês avistam ao longe a entrada de uma caverna escura. E lá de dentro vem um barulho alto, parece um ronco de uma criatura. E aí o mestre que está contando isso, né, o narrador, ele pergunta, e agora, jogadores, o que vocês fazem? E aí os jogadores, com seus personagens, têm a liberdade de escolher, de inventar o que os seus personagens vão fazer nessa situação. Então um deles, por exemplo, fala o seguinte, olha, eu sou um guerreiro, eu desembainho minha espada e vou entrar na caverna para descobrir o que tem lá dentro. Aí um outro jogador, um segundo, fala o seguinte, cara, mas espera um pouco. Quem sabe a gente acende uma tocha e joga a tocha para dentro da caverna para tentar enxergar alguma coisa antes de tu entrar com a espada na mão, sozinho, na escuridão. Né? Então os jogadores decidem fazer isso e dizem, muito bem, a gente vai fazer isso então. Eu vou pegar minha espada e o outro jogador vai jogar a tocha caverna dentro. E aí o mestre então conta o que acontece.
Então, cada um conta um pedacinho da história. O mestre dizendo o que existe, o que acontece naquele universo, e os jogadores com seus personagens vivendo aquela aventura e respondendo àquela interação do mestre. Então, juntos acabam criando uma grande história. Isso que é o RPG. É um grande jogo de faz de conta, um jogo que estimula muito a tua criatividade, que te faz viver aventuras na pele do personagem principal e traz para ti também uma série de outros benefícios. Além dessa questão de tu estar interagindo socialmente, de tu estar lendo, pesquisando, trabalhando raciocínio lógico, sabe? Te aventurando e conhecendo coisas novas, nossa, o RPG pode ser usado para milhares de coisas. Não só o entretenimento, claro, mas como vocês mesmos falaram no início ali, né, enquanto eu estava tentando conectar ainda, o RPG é uma excelente ferramenta de ensino. Sim. O Atos vai nos falar um pouquinho mais para frente ali dos benefícios, porque eu sou apaixonada pelos benefícios do RPG. E os pais também que estão entrando, ou chamem os pais, ou depois vai ficar gravado, vocês mostrem para os pais, para eles entenderem por que se reúne um grupo de amigos malucos fazendo maluquices em volta de uma mesa, para entender os benefícios que isso desperta. Só para ilustrar um pouquinho, para quem é mais veterano, assim, tipo 15 anos, assim, tipo eu. Tipo eu, né? Eu e o Paulo. A gente está começando a tentar esconder aqui, né? Sim, não, o meu aqui tá... Mas vamos lá, veterano. Mas essa parte pula. Mas uma forma de ilustrar bem o que é o RPG, que da nossa idade todo mundo conhece Caverna do Dragão. E a galera mais nova... Oi? Não, dizer que bom que tu falou de Caverna do Dragão, porque eu tenho uma coisa aqui, ó. Dá uma olhada nessa camiseta bacana. Muito bom. Essa camiseta, eu vou aproveitar e vou fazer o merchan, galera. Essa camiseta maravilhosa do Caverna do Dragão aí é da loja Radioativa, né? Nossa, eu fico muito feliz cada vez que chega um pacote assim, com a etiqueta de vocês em cima. Meu Deus, cara, mais uma daquelas camisetas incríveis da Radioativa. Nossa, é demais. Já virou uniforme, assim, né? Cada um que vocês mandam, assim, tô me acompanhando em cada palestra, cada bate-papo, cada evento, cada aventura. Olha, elas vão ficar certamente aí para uma memorabilia que eu vou guardar com muito carinho. Muito obrigado, pessoal, pelo carinho de vocês. Obrigada. A gente que agradece. Mas vamos lá, Gabi, desculpa aí. Vamos lá, Caverna do Dragão. Só dar uma chamadinha. Ô, pessoal, antes do Atos continuar aí, vamos mandar aviãozinho aí, chamar o pessoal aí para assistir o que ele tem para falar e para prestigiar. Isso aí. Galera, vamos chamar e aproveitar essa noite fria para esquentar e com umas aventuras legais que o Atos vai nos contar. Falando ainda, aproveitando o gancho, já deixa tu continuar, Atos, para a galera mais nova, e uma coisa que é bem legal, que também chama os pais para assistir com a galera mais nova, é a série Stranger Things, que começa com o RPG, né? Com aqueles meninos jogando, que daí aparece o Demogorgon, tal, aquilo lá também é RPG. Só para ilustrar, para ambientar aqui o que é esse jogo maravilhoso. E agora, eu quero que o Atos converse um pouquinho conosco, porque assim, o RPG, ele é sim um jogo, mas ele pode ser aplicado em áreas muito distintas, não só como brincadeira, como lazer. Tu pode nos contar um pouquinho dessas aventuras que tu espalhou aí pelas áreas profissionais também, Atos? Claro, vamos lá. Vou aproveitar o gancho, já que tu falou do Stranger Things, né? Até para dar uma dica para a galera, tem uma outra série na Netflix, que é menos conhecida, assim, mas que já está há bastante tempo lá, que é com o Bear Grylls, que é aquele cara do... como é que era o nome da série que ele fazia? A Prova de Tudo. Né? Ele fazia essa prova de tudo, e tem uma na Netflix ali que é Você Radical. E é ele que apresenta, mas é como se fosse aquele Bandersnatch. É o telespectador que vai escolher os caminhos. Então, a primeira aventura dele é muito legal. Ele está indo com um helicóptero para descer na selva para resgatar uma doutora que está com as vacinas para um vilarejo assim, que é ali perto, entendeu? Então, até já casa com a nossa pandemia hoje, né? Resgatar uma médica com vacinas e tal. Né? Mas esse é Você Radical, tem na Netflix ali também, é bem interessante, assim, pra galera ver como funciona, sabe? Então é uma dica bem interessante.
Agora, o RPG, sim, ele pode ser usado na parte educativa de uma maneira gigantesca. E eu trabalho há muitos anos com isso já, levando os jogos de RPG como jogos de interpretação e também na parte dos livros interativos, para dentro da sala de aula. Eu tenho um projeto chamado Leitura e Aventura, que é basicamente a plataforma através da qual eu trabalho, né, com RPG em sala de aula. Então, assim, o que acontece? Quando tu leva o RPG para a sala de aula, tu acaba trazendo uma aventura de fantasia, onde os alunos vão estar vivendo essa aventura como heróis, como personagens, só que os desafios ao longo da aventura não vão ser resolvidos, por exemplo, com uma jogada de dados, ou com pedra, papel e tesoura, ou com qualquer mecânica de jogo que a gente está acostumado a ver nos games no dia a dia. Mas a gente pode substituir o sucesso diante desses desafios a realização, por exemplo, de exercícios de sala de aula, sabe? De trabalhos que vão mexer com raciocínio lógico relacionados diretamente a cada disciplina. Uma coisa que eu posso traduzir mais ou menos com o seguinte exemplo. Olha, vocês estão explorando um castelo abandonado e, de repente, vocês encontram uma sala com teias de aranha, dentro da qual há escondido lá num canto um baú que vocês enxergam com a luz da tocha de vocês. Vocês se aproximam desse baú e vocês tentam levantar a tampa, mas o baú está trancado. Vocês dão uma olhada no fecho, mas não há uma fechadura. O que tem no fecho é uma senha com uma roda mecânica, uma roda matemática. E aí, para vocês conseguirem abrir o baú, vocês vão ter que, por exemplo, resolver esses exercícios que estão aqui no quadro. Ou vão ter que responder as perguntas do professor, ou fazer um exercício, ou talvez alguma coisa que relacione a matéria da sala de aula, seja ela ciências, filosofia, o próprio português, que já trabalha bastante a leitura, que já está meio que óbvio, assim, quando a gente fala de livros, né? Mas também dá para trabalhar dentro disso. Então, de uma forma bem resumida, tem várias maneiras de tu usar o RPG em sala de aula. E essa é uma delas. Né? Tu pegar as aventuras dos livros-jogos que já estão prontas, mas substituir os desafios que o livro te traz com a mecânica própria do livro, que se baseia na rolagem de dados, e transformar ela na resolução de exercícios. Por quê? O aluno que vai estar jogando na pele do herói e vai ter que resolver aqueles exercícios, ele não vai estar fazendo isso para tirar uma nota alta, para preencher o caderno, para entregar para o professor, sabe? Ou preocupado com uma nota. Ele vai estar fazendo isso para encontrar o tesouro. Ele vai estar fazendo isso para derrotar a criatura do mal, para salvar o amigo em perigo, para salvar o mundo, sabe? Ele vai estar com essa motivação, sabe, da fantasia, com essa motivação do herói. Ele vai estar fazendo isso por um propósito que para ele, e a gente vê isso muito em aluno, a gente não entende quando está na época da escola o quanto isso vai ser valioso no nosso futuro, sabe? Porque nós somos crianças, nós somos adolescentes, eu entendo perfeitamente isso, acho que todo mundo passou por isso. Agora, quando tu está fazendo isso para salvar o mundo, numa história na qual tu está comprometido em ser um herói, sabe, onde tu está emocionado, onde tu tem um sentimento junto com aquele aprendizado, a coisa funciona melhor. É um catalisador do aprendizado, sabe? E tudo que a gente aprende aliado a uma emoção, a gente grava muito melhor, sabe? Então isso é uma das maneiras assim para que a gente pode utilizar o RPG em sala de aula. Existem várias, claro. E eu, pessoalmente, já trabalhei das maneiras mais simples, né? Por exemplo, esse modelo que eu acabei de exemplificar para vocês, até modelos bem mais complexos, trabalhando assim, projetos de trimestre inteiro, sabe? 3 meses para envolver a turma com produção de texto, com realização de exercícios, com troca de ideias e troca de produções entre as turmas, inclusive revisão para provas trimestrais, sabe? Com projetos aí que no final das contas a gente chegou até a analisar, digamos assim, qual é que foi o benefício, o crescimento que a turma teve trabalhando nesse formato interativo do que as aulas tradicionais. E a gente teve assim, ó, como resultado das provas trimestrais, um aumento no acerto médio da galera, né? Tipo assim, de nota, digamos assim, um aumento de 19%. Sabe, 19% em 3 meses, com uma metodologia diferente, é muito bacana. Sabe, é muito alto. É um engajamento monstro, assim, é uma coisa que a galera nunca esquece. Tô fazendo um gancho aqui. Nossa, só dessa tua fala, tu já falou pelo menos uns 10 benefícios do RPG.
Mas uma coisa que me chama muito a atenção em sala, a aplicabilidade do RPG em sala de aula, é justamente trabalhar a autoestima da criança, do adolescente, do jovem, do estudante, porque você é o herói, você é a pessoa que vai ajudar a solucionar um problema, você vai poder dar a tua opinião e você vai ser ouvido. Não existe a competitividade, sim a colaboração. Então, a tua opinião é válida, a tua opinião vai ser escutada, porque muitas vezes, no dia a dia, os adolescentes, especialmente, não são ouvidos. Ninguém tem muita paciência com adolescente ou criança. Hoje, né, cada um no seu equipamento eletrônico e não se tem muito diálogo. E o RPG, ele promove essa interação, esse diálogo e o respeito da opinião de todos. E isso ajuda a elevar a autoestima. Puxa, eles pararam para me ouvir, eles prestaram atenção na minha opinião. Que legal. Um dos benefícios que eu acho incrível do RPG é esse. Então já começa por aí, né? É uma lista imensa, eu acho que é uma lista quase infinita de benefícios do RPG. E também, Atos, já ouvi falar, não sei se foi, não lembro se foi de você, mas eu acho que sim, que o RPG ele pode ser aplicado em empresas também, né? Para que a equipe se torne mais colaborativa, para que se trabalhe junto. Tu já fez algum trabalho nesse aspecto? O RPG, ele é um jogo essencialmente colaborativo mesmo. Ele não é um jogo competitivo. É claro que a gente tem plataformas que utilizam inspirações do RPG para criar esse tipo de games também, porque afinal a palavra jogo, por si só, ela acaba tendo uma conotação que a gente imagina que é quase sempre competitiva, né? Mas num jogo de interpretar, né, ele traduz muito mais o jogo pela participação e interação do que pela competitividade. Porque o RPG ele realmente trabalha dessa outra maneira. Ele é colaborativo. Ele é feito para tu reunir um grupo de amigos, se tornarem heróis e juntos viverem uma aventura, onde cada um vai sempre depender do outro. Sabe, ninguém chega lá no final sozinho. Se chegar, vai ser a duras penas, né? E vai ver como na vida também é difícil, quando a gente vive brigando ao invés de estar se ajudando, né? Então, sim, isso faz muito sentido, sabe? E o RPG, claro, tem uma lista enorme de benefícios, né? Alguns a gente já citou aqui na questão do ensino, essa questão aí também da motivação, do pessoal poder ter voz, poder se expressar. O RPG, ele é muito inclusivo, ele é um jogo para qualquer pessoa. E não estou falando apenas de perfil, eu estou falando de idade também, sabe? Eu já tive grupos de RPG, onde eu tinha assim, ó, crianças de 6 anos, ao lado de jovens de 20, 25, jogando ao mesmo tempo, sabe? Com pessoas mais velhas de até 60 anos, sabe? E isso só porque eu não achei, né? Só porque eu não consegui na minha avó aquele dia jogar para ter alguém ainda mais... né, mais sênior, digamos assim. Mas o RPG é para qualquer idade. E tu pode juntar essas pessoas no mesmo jogo. Porque essa troca de experiências só ensina, só faz crescer. Ela é fantástica, sabe? E especialmente para os mais jovens, o RPG ele também ajuda a despertar muitos potenciais latentes. Sabe? Talentos, ideias que às vezes estão adormecidas e que basta um clique, um pequeno estímulo que às vezes a criança não recebe em casa ou entre os amigos porque é introvertida, ainda não teve essa oportunidade, e ali acaba acontecendo. Sabe? Fora tudo aquilo que a gente falou, da criatividade, do raciocínio lógico, sabe? Da questão da comunicação, de tu ser um pouco menos envergonhado, começar a interagir mais, sabe? Tem tudo isso. E quando a gente trabalha com RPG na parte profissional, nas empresas, também não é muito diferente. Porque como é que se utiliza o RPG nas empresas? A gente acaba trabalhando a questão da liderança, né? Tem muito disso também, da liderança, tem o trabalho em equipe, sabe? Tem a questão de tu conseguir, da parte organizacional, sabe? Porque assim, onde cada um tem a sua função e saber alocar as coisas no local certo, sabe? E a questão justamente assim de tu conseguir, como tu mesmo falou, lidar com as pessoas, porque a gente tem perfis diferentes, sabe? Então não é só aquele espírito de equipe, eu conto contigo, tu conta comigo, mas essa confiança, ela surge muitas vezes através de uma comunicação adequada. É muito difícil a gente estar, por exemplo, num ambiente de trabalho onde a gente tem um ranço com um colega, sabe? Onde a gente tem, assim, uma pessoa que às vezes é aquele que está sempre quieto, a gente não conhece, às vezes não é nem um ranço, mas é tipo, poxa, ele é meu colega de trabalho, não é meu amigo, nunca falei com ele, não conheço. Estou há 5 anos trabalhando a 2 metros do cara
e não sei nem o sobrenome dele, entendeu? Poxa, isso não é possível. Como é que tu vai criar um espírito de equipe, sabe? Se a equipe não existe no coração também, sabe? Então a gente tem que ter essa percepção. E o RPG, sabe, dentro das empresas, trabalha especialmente essa parte, sabe? O trabalho em equipe, levando em consideração todos esses fatores e a questão da liderança e motivação. Nós tivemos duas pequenas experiências, mas eu quero te dar uma boa notícia. A gente está reformulando lá o espaço e os nossos horários, e nós vamos inserir o RPG numa agenda fixa lá na loja, aguardem, vai ser bem legal. Mas nós tivemos duas pequenas experiências lá na loja, que nós montamos um grupo em torno de 18, 19, 20 anos, e tinha meninas, meninos e gente que nunca tinha jogado, nem sabia o que era o RPG, e alguns já tinham jogado. O legal disso, dessa experiência, foi que se tornou uma espécie de família. Mesmo eles não se conhecendo e tendo perfis diferentes, essa colaboração, esse envolvimento com a história que eles criaram, através do mestre, lógico, gerou uma união entre eles, que até hoje eles se falam, eles se encontram, eles se abraçam, e ficou um laço muito forte, porque você acaba se envolvendo mais, conhecendo mais as pessoas através da história. E a outra pequena experiência, que foi pequena mesmo, que foi um insight que eu tive, assim, foi num sábado, que a loja estava super lotada e tinha duas crianças pequenas, um de 7 e o outro de 8, 9, não lembro, lá sem atividade, porque a galera jogando card game para lá e para cá, enlouquecida, e eles sem atividade. Tia Gabi vem jogar com a gente. Jogar o quê? Eu olhei para o lado, olhei teu livro e disse, tá, eu vou explicar o que é o RPG, você sabe o que é? Daí peguei teu livro, comecei a explicar, mostrei para eles, enlouqueceram, Atos, enlouqueceram. Aí eu não tinha tempo de ler o livro ali para eles e jogar com eles, aquele teu livro ali, especificamente, que eles pegaram, que foi o Manto de Coragem, depois tu vai falar para nós. Mas aí eu comecei a explicar como funcionava e eu disse para eles assim, que o RPG não precisa necessariamente ser o que está escrito ali, é um jogo de imaginação. Então, que eles criassem o próprio RPG com os personagens que eles mais amavam. Aí eles enlouqueceram. Eu saí de perto, fui atender os clientes e tal, e eu ficava escutando. Eles fizeram uma lambança, eles misturaram Naruto com Mickey, com o que eles enxergavam na loja de referência, eles iam usando e inserindo na história. E virou uma diversão. Não teve entretenimento melhor para as crianças. Então fica aí a dica, pais! Estão enlouquecidos com as crianças em casa. Aí a dica. Ensinem RPG para as crianças, joguem junto, estimulem, porque é algo sensacional. Vocês vão amar. Não é muito difícil, na verdade. O RPG ele é basicamente como se a gente contasse para a criança uma história de conto de fada, mas deixasse a criança alterar, por exemplo, um pedaço da história. Algo tipo assim, tu tá caminhando no mercado com uma vaquinha que tua mãe te deu para vender lá, né? E aí, de repente, aparece um senhor ali querendo trocar alguns feijões que ele diz que é mágico pela vaquinha. Tu aceita? Deixa a criança escolher. Se ela aceitar, vai no caminho da história que a gente conhece. Se ela não aceitar, a gente começa a criar novas situações. Bom, tu continua andando com a vaquinha no mercado e, de repente, a vaquinha escapa da tua mão e sai correndo pelo mercado, virando cestas e virando bancas e assustando as pessoas. E daí, o que tu quer fazer? Tu quer correr atrás dela ou tu quer gritar para alguém tentar parar a vaca? Né? Tu pode pegar uma história qualquer e daí começar a ver o que acontece, sabe? E é muito fácil, porque é uma conversa. Tu pode simplesmente jogar, digamos assim, a situação para a criança, sabe? Dar opções para ela. Tipo assim, ó, tu quer gritar ou tu quer correr atrás da vaca? Ou simplesmente perguntar para a criança, o que tu quer fazer? Se tu fosse ali o João e pé de feijão, se fosse o João, o que tu faria? Ah, eu ia pegar e eu ia sair correndo por cima de um telhado, ia tentar saltar e montar na vaca. Tá bom, agora vamos contar o que acontece, então. Deixa a criança inventar, entende? Então, o RPG é para isso, é para a gente, né, criar ideias, para a gente viajar mesmo, para a gente misturar tudo, sabe? Dá para misturar o que vocês quiserem, dá para fazer medieval com dinossauro, com alienígena, dá para fazer.
dá para fazer tudo, sabe? Dá para enlouquecer mesmo. Então, o RPG, ele é para isso, é para a gente, assim, ó, usar essa criatividade. E como vocês mesmos disseram agora, né? O RPG, ele é uma fonte incrível de amigos também. Porque as pessoas que vivem juntos uma história, elas gravam a emoção da história sempre aliada com quem compartilhou essa história com elas, sabe? Então tu tá criando uma história, tá vivendo uma aventura e ao mesmo tempo tá, sabe, fazendo amigos talvez pro resto da tua vida. Isso aconteceu comigo várias vezes, sabe? E assim, ó, um dos últimos grupos que eu montei, assim, que a gente jogou por anos, na verdade, foram pessoas, assim, ó, completamente aleatórias, que hoje são meus melhores amigos, sabe? Uma era uma professora de uma escola que eu fui fazer um bate-papo, ela era professora de história, o outro era um professor também de uma outra escola, que era professor de educação física, sabe? Um outro ali veio porque ele viu um grupo na internet, ele veio falar comigo e tinha vaga, eu chamei, cara, vem jogar. Né? O outro era um cara que eu conheci num evento de RPG, que veio me pedir um autógrafo e se tinha vaga para jogar, ele veio, trouxe uma amiga junto que também ficou, sabe? Uma galera maluca, assim, foi se conhecendo e se entrosando, sabe? E são amigos, assim, que moram no meu coração até hoje, sabe? Que a gente ainda volta e meia refaz esse grupo para jogar uns spin-offs da história, da grande campanha que a gente fez. É uma galera maluca, mas uma galera muito do bem, né? Porque Certeza. a única coisa que querem é se reunir, contar histórias e se divertir, né? Não, com certeza. Querido, você quer nos falar um pouquinho sobre os seus livros? Vamos lá, deixa eu apresentar para a galera aí. Como eu tive que mudar de lugar algumas vezes até funcionar o meu esquema aqui, eu tô com o celular na mão, até meio deslocado, se estiver tremendo um pouco, eu peço desculpas, né? Mas acontece aí umas loucurinhas, né? Mas assim, ó, até acho que explicar um pouquinho para a galera que não conhece como funciona um livro-jogo, acho interessante, né? Mas basicamente, eu vou ver se eu consigo mirar aqui no livro, aqui o telefone, mas deixa eu mostrar aqui para a galera. Olha só, a primeira coisa que a gente faz quando pega um livro de RPG, é criar o nosso personagem. Então aqui a gente tem uma folha de aventuras, a ficha do personagem. Tá dando para ver legal aí? Sim, dá para ver. Beleza. Então, a gente cria o personagem nessa ficha, e depois que a gente criou o personagem, a gente vai iniciar a história. A história começa com uma introdução, né? A introdução vai te contar basicamente, olha, quem tu é, quem é esse teu personagem, né? Falar um pouquinho dele, porque tem que contextualizar ele com a história, né? Quem tu é, onde tu tá e qual é que é a tua missão, qual é que é o teu objetivo. Então, o início do livro, ele tem aqui, por exemplo, nessa história. Aí, Gabi, valeu. Também tem aí do Manto de Coragem, né? Tá aparecendo bem no meio. Mas tá legal. Olha só, e aqui, a gente tem aqui a introdução da história daí. Nesse aqui que eu tenho aqui comigo, Viver ou Morrer, tem aqui, ele começa com uma história chamada Viagem Maldita. Então, tem aqui no início, ó, tem a introdução da história. E aqui, nessa introdução, ele vai te contar, então, o que está acontecendo. E depois que a história começa, o livro, ele fica bem diferente, ele fica meio maluco, porque ele parece um livro todo dividido em parágrafos numerados, como se fossem peças de quebra-cabeça nas quais a história foi escrita. E aí essas peças meio que embaralhadas e misturadas, aí, Gabi, obrigado, nas páginas do livro, né? Então, o que acontece? Depois que tu lê a história e descobre, olha, quem tu é, onde tu tá e o que tu tem que fazer, o livro vai começar a te dar opções. E esses livros, eles sempre falam com o leitor, dirigindo-se ao leitor como você. Então ele fala o seguinte, olha, você é um aventureiro que está explorando hoje um castelo abandonado em busca de um tesouro perdido. Você avança por um corredor escuro levando uma tocha e uma espada, tirando as teias de aranha da frente do seu rosto enquanto avança. De repente, do seu lado, uma porta de madeira se abre com um rangido sinistro. E ao mesmo tempo parece que você tem a impressão de ver alguma coisa se mover lá no final do corredor escuro. O que você quer fazer? E aí o livro te faz uma pergunta e deixa que tu escolha. Olha, se você quiser entrar na porta, vá para a página 17. Se você quiser continuar pelo corredor e investigar aquele movimento suspeito, vá para a página 32. E aí o leitor escolhe. E ele que vai decidir o que o herói dele vai fazer, como a história continua, e dependendo da escolha dele, ele vai para uma página ou outra. E ele vai folheando o livro de um jeito bem maluco.
A gente não lê os livros os livros jogos, né, esses de RPG, como se fosse um livro comum. Tu não vai da página 1 para 2, para 3 na sequência, mas tu fica indo e voltando no livro de acordo com as tuas escolhas. Né? Então, se a gente entrou na porta, a gente foi para a página 17. A gente pula as páginas até lá e continua lendo no número 17, onde vai te dizer, olha, você entra numa nova sala onde é um esqueleto sentado num trono. Ele está coberto de teias, mas no dedo dele parece que tem um anel de ouro. Ao mesmo tempo, no fundo da sala tem uma grande cortina fechada. O que você faz? Se quiser investigar o esqueleto com o anel, vá para a página 91. Se quiser abrir as cortinas, vá para a página 117. E assim vai indo, o leitor vai escolhendo e vai pulando de uma página para outra, de um jeito bem doido, assim, pelo livro, sabe? Agora, o que acontece? Isso não quer dizer que o leitor não vai ler as páginas que ele pulou. É só que a história está embaralhada. Tu vai indo e voltando pelo livro. Não quer dizer que quanto mais alto a página, mais no final do livro vocês estão. Sabe? É simplesmente uma história que está realmente toda misturada entre as páginas e que vai fazer sentido se a gente for lendo de acordo com as escolhas. Então, no final das contas, o que acontece com um livro-jogo? Um livro-jogo, ele te oferece uma experiência diferente a cada vez que tu faz uma nova leitura. Porque tu nunca vai fazer as mesmas escolhas. E mesmo se tu fizeres as mesmas escolhas, algumas vezes vai ter aqueles desafios que te pede para rolar dados. E quando tu rolar o dado, o destino é que manda. Né? O resultado muda e o que acontece? Né? O livro acaba mandando a gente para um lado ou para o outro da história. Então a história vai mudar, sim. Mesmo que vocês tentem não fazer ela mudar, ela vai mudar a cada nova leitura de vocês. Então toda vez que vocês lerem, mesmo que seja o mesmo livro de RPG, sempre vai ter um novo tesouro para encontrar, uma nova criatura para derrotar, um novo desafio para tentar superar. Os livros acabam criando para cada leitor uma experiência única, uma experiência personalizada. Então, é isso. Além de cada leitor ter a cada leitura uma nova experiência, se tu pegar o mesmo livro e entregar para 100 leitores diferentes, cada um deles vai ter uma aventura só sua. E é legal, porque a galera conversa sobre isso, troca experiências, troca ideias e até se ajudam. Falam coisas tipo assim, cara, eu não encontrei a chave daquele baú. Onde é que está a chave? Tu encontrou? Bah, eu encontrei, mas eu acabei sendo derrotado pelo esqueleto de 4 braços. Sabe? E aí você começa a trocar ideia, começa a viajar nesse universo. Esse aqui, O Viver ou Morrer, é meu primeiro livro, né? Na verdade, ele é uma coletânea de aventuras de fantasia medieval, e ele é um livro que, claro, essa aqui é uma versão já estendida, é uma versão mais nova, é uma versão que foi lançada, agora foi publicada essa edição no ano passado, mas é meu primeiro livro no sentido de que ele reúne, mesmo que reescritas hoje em dia já, ele reuniu em 1997, quando eu tinha 10 anos de idade, as minhas primeiras histórias, que eu escrevi em sala de aula, com a vontade de, na verdade, compartilhar essas histórias com os meus amigos, de pegar essas histórias para jogar com eles, para viver uma aventura com eles. Porque o que eu queria? Eu queria criar um videogame, uma história, né, um jogo que eu pudesse jogar, que eu pudesse criar, e não sabia como. Eu amava histórias, gostava de ouvir, contar histórias, de ler, escrever histórias. Eu gostava de jogar videogame e queria criar um jogo. Eu não sabia como. Então, quando eu conheci o RPG, cara, salvou minha vida, porque eu descobri como fazer um jogo. E aí eu acabei juntando tudo isso que eu amava, né, a emoção aí das histórias com a diversão dos games, fazendo um livro interativo, um livro-jogo. E esse O Viver ou Morrer, então, ele traz o comecinho aí dessa minha jornada, né, dessa minha aventura. Tem aí também, claro, a Gabi já mostrou aí o Manto de Coragem, né? Esse livro aqui, ele é uma fantasia medieval também. Diferente do Viver ou Morrer, ele não é uma coletânea de várias histórias, ele é apenas uma grande história. Ele tem uma pegada bem Warcraft, assim, também. A galera já pode ver até pela arte dele, né? Com essa capa... Lindo. Oi? E lindo, a arte dele é linda, a ilustração incrível. Cara, eu trabalho assim, ó, com gente muito talentosa, o Wellington Dias e o Thiago Ribeiro, que fizeram o desenho e a coloração dessa capa aqui, respectivamente. Os caras são feras, sabe? É uma dupla assim que eu gosto muito de trabalhar com eles. Tem também esse aqui, o 10 Aventuras, né? O 10 Aventuras também é uma coletânea de histórias, mas ele não tem apenas histórias de fantasia medieval. É um livro que ele traz histórias mistas, né? Tem fantasia medieval, mas também tem histórias modernas. É aquilo que a gente falou antes, dá para misturar tudo, né? Então a gente tem fantasia medieval e tem sci-fi.
né? A gente acaba na última história lá num futuro alienígena, com laser, com nave espacial, uma loucura completa, bem à la Doom, assim, né? Uma inspiração forte do jogo Doom nessa última história aí até. Tem os RPGs diferentes, tem aí o Inimigo Digital, né? O Inimigo Digital é um livro que ele está mais ou menos esgotado aí, volta e meia aparece, eu consigo receber mais algumas unidades aí, sabe? Mas a galera, se precisar, a gente dá um jeito de encontrar. Tem alguns distribuidores que ainda tem, sabe? E até sair uma nova edição, eu vou quebrar o galho de vocês sempre que precisar. Então, a galera, quero deixar assim, ó, vocês bem à vontade, até já convido o pessoal aí, se quiser trocar uma ideia comigo, gente, fiquem à vontade, nossa. É só mandar uma mensagem que eu sempre respondo a galera, falo com todo mundo. Podem me procurar aqui no Insta mesmo, no @AtosBeuren. Também tem o Facebook, para quem prefere, o AtosBeuren RPG, sabe? Então, galera, poxa, o legal é a gente estar conversando, tá junto. Eu vou ficar muito feliz de receber os contatos de vocês. Tem uma pergunta ali, ó, mas vamos só para controlar o tempo. Vamos lá. Assim, ó. Como tem bastante coisa, não sei se tu tem tempo sobrando. Tem. Hoje tu tem um tempinho mais estendido. Então, assim, ó, se caso cair, porque o Instagram derruba quando completa 1 hora ali, né? Se caso cair, a gente retorna para continuar falando, que tem bastante coisa ainda para mostrar e contar mais umas histórias legais aí. Tá, não, beleza. Se tu quiser, eu só vou terminar rapidinho com os livros aqui para dar meio que uma geral para a galera, né? Para o pessoal que está conhecendo agora também. E assim, ó, tem esse aqui também, RPG, não é só sempre essa coisa medieval ou coisa de luta, e sabe? RPG, como eu disse, é para todo tipo de pessoa, sabe? Dependente da idade, do perfil, do gosto, do gênero, de qualquer coisa. É para qualquer um RPG. Então tem assim, ó, desde o Inimigo Digital, que é um livro-jogo que se passa no universo do Minecraft, passando aí pelo 10 Aventuras, que é mais adulto, sabe? Um livro um pouco mais pesado, assim. As coletâneas de fantasia medieval épicas que remetem ao Warcraft, o Senhor dos Anéis, sabe? E tem até livro-jogo aí infantil, né? Tem esse aqui, O Fantasma do Relógio, que ele é um livro-jogo infantil, ele é um livro que ele é todo colorido, ele é todo escrito em versinhos, né? E é uma experiência bem diferente, sabe? Uma experiência bem diferente, assim, um livro único, sabe? Essa coleção aqui, Primeiras Aventuras, obrigado, cara. Essa coleção Primeiras Aventuras, ela tá para receber novidades agora, né? Eu trouxe aqui, vou mostrar um spoiler para a galera. Eu mostrei esse livro só uma vez, então assim, ó, vocês estão sendo aí os primeiros, com certeza, a estar vendo esse aqui, que é o Unicórnio do Arco-Íris. Tá? Só que tem uma coisa, esse aqui é o boneco que veio da gráfica, isso não é a versão final do livro. Eu já fiz alguns ajustes na capa, inclusive, então ela vai ser um pouquinho diferente do que a gente está vendo aqui, tá? Mas assim, esse aqui, só para mostrar para vocês, eu não aguento, eu precisava mostrar isso para vocês aí, especialmente para vocês, né? Que estavam juntos e bem pertinhos aí no lançamento do Fantasma também. Então, nossa, eu tinha que trazer o unicórnio aqui para mostrar para a galera, sabe? Assim, ó, acho que daqui, na semana que vem, eu tô recebendo ele, o livro oficial daí, né? Eu não planejei nenhum evento de lançamento nem nada, mas tá meio corrido por aqui, mas na semana que vem eu descubro o que eu faço e seja lá o que for, eu vou convidar todo mundo. Tá? Mas tem o Unicórnio do Arco-Íris. E assim, tem também outro livro aí, que esse é um dos favoritos dos gamers, na verdade, a galera que gosta de jogo, especialmente jogo difícil, tipo Dark Souls, ama esse livro aqui, que é O Senhor das Sombras. O Senhor das Sombras tem esse apelidinho aí, o Dark Souls dos livros-jogos, né? Porque ele é extremamente difícil. Esse livro aqui, eu já ouvi cada xingamento que me mandam, assim, olha... galera, porque o pessoal morre, não chega no final, não descobre, não consegue vencer, porque ele é difícil, sim. Ele é bem difícil. Ele é um livro assim, ó, para aquela galera, não quero dizer assim que precisa ser experiente, não precisa. Qualquer leitor de primeira viagem pode se aventurar no Senhor das Sombras, mas tem que ter em mente que uma das maiores virtudes do verdadeiro herói é a persistência. Se tu é uma pessoa que desiste fácil, ou tu vai aprender a não desistir, ou tu vai ficar muito bravo. Porque tu vai ter que jogar mais de uma vez, sabe? Esse é um livro bem, bem desafiador. E para terminar, tem aqui também esse aqui, O Engasgo. Ele é um livro diferente porque ele é um livro, ele é um projeto, uma obra paralela ao meu tradicional. Ele não é um livro-jogo, não é um livro de RPG, ele é simplesmente um livro de poesia,
né, um pouco sombrio, eu até diria assim, um livro mais adulto, né, mas que é um livro aí com um trabalho que eu quis fazer também. Eu acho que como eu trabalhei pela primeira vez com versinhos no Fantasma do Relógio, e gostei demais assim, de trabalhar com isso, eu quis explorar um pouco mais. E eu tinha, né, uma vontade assim, de trazer, né, botar acho que no papel algumas coisas diferentes, algumas de sentimentos assim, e tal, né, e acabei fazendo esse livro, então, diferenciado, como um projeto paralelo. Não sei se eu vou fazer mais alguma coisa nessa linha ou não estou pensando nisso, estou com diferentes projetos hoje, vários novos, mas eu adorei trabalhar com esse lado assim também, e é um livro que eu fiquei muito feliz, porque essa arte aqui, a parte gráfica dele, o design, foi feito por uma amiga minha, talentosíssima, a Dailen Cris, de Joinville. Cara, deixou o livro assim, ó, lindão, sabe? Então me apaixonei por ele também. Eu também. A Lenir também. A Lenir, ele que te conheceu lá na loja também, leu o teu livro. E ele é tão intenso, Atos. Não sei se tu lembra da minha reação. Eu li ele, acho que foi um instantinho, assim, eu não conseguia parar de ler. Eu fui até o fim sem parar. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, isso aqui é muito forte, vou ver se o Atos tá bem. Ele te mandou uma mensagem. Atos, eu li muito teu livro, adorei, mas tu tá bem. Eu lembro, Gabi, eu lembro tanto que assim, porque ele toca eu lembro exatamente quando tu mandou essa mensagem, porque eu tava voltando de ônibus de Passo Fundo para Porto Alegre, e eu não tinha nem saído direito ainda. Acho que eu fazia 1 hora ou 2 no máximo no ônibus ali, que era uma viagem de 6 horas, eu acho que ele ia fazendo várias paradas, né? Quando eu recebi tua mensagem. Eu lembro que a gente conversou ali e tal, foi bem maluco. Mas eu fico feliz, assim, por ter essas reações, sabe? E eu digo que, assim, para um autor, não tem recompensa maior do que o feedback dos leitores, sabe? E não precisa ser sempre um feedback bom, alegre, feliz, mas pode ser sugestões, críticas, porque é assim que a gente cresce também, sabe? Agora, conseguir arrancar uma reação, assim, é a coisa que, claro, a gente mais ama. Um susto, um medo, uma alegria, uma comemoração, sabe? Uma motivação, uma lágrima, às vezes. Cara, isso vale pra gente, assim, ó, mais do que qualquer outra coisa, pode ter certeza. Então, muito obrigado, assim, por esse feedback, também por compartilhar comigo essa experiência. Imagina, a gente que agradece. E eu tive uma reação também muito legal. Eu acho que eu não te mandei, deveria ter mandado. Lendo O Fantasma no Relógio, que eu acho que eu li ele assim, em minutinhos também, porque ele é tão delicioso de ler, tão divertido e tão curioso. E eu fiquei encantada. E eu li aquele livro e eu fiquei sorrindo um tempão depois de ter lido ele, sabe? Ele deu uma leveza, assim, uma coisa tão boa, remeteu a uma infância tão deliciosa. Olha, Atos, você é incrível mesmo, parabéns. Obrigado, gente. Eu espero que vocês gostem aí do unicórnio também, porque esse universo do unicórnio, ele é bem mais pirado, assim, do que o do fantasma, sabe? Ali, realmente, assim, eu dei uma extravasada que eu tava precisando, assim, também. E eu acho que trouxe, como fantasma, eu acho que eu trouxe bastante coisa até da minha infância, das minhas experiências quando criança, sabe? No unicórnio, então, assim, eu acho que foi uma coisa... Eu tenho 2 irmãs mais novas, sabe? Elas são mais novas que eu, mas já são mulheres adultas, né, e tal, hoje. Mas, assim, eu acho que foi até uma coisa compartilhada, assim, das nossas vivências, das imaginações delas, das brincadeiras, sabe? Então, foi algo bem maluco, assim, também uma coisa que eu adorei fazer, sabe? Gostei muito de fazer. Deixa eu ver que horas são, quanto que falta aqui, porque tem uma pergunta aqui, Atos, mas não sei se vai dar tempo. Faltam uns 8, 10 minutos que a gente começou atrasado, a gente começou um pouquinho depois das 7, então dá uns 8 minutinhos aí até cair. Tá, legal. O Luiz, do Anime Gamer Soledade, até uma pessoa incrível, Atos, que eu quero que vocês se conheçam, até um lugar também onde tu pode colocar os teus livros, porque eles trabalham com um jogo, e eles são de Soledade, logicamente, Sim. Né? Ele fez uma pergunta assim: quais são os passos essenciais para criar uma história, para mestrar uma história de RPG? Bom, vamos lá, Luiz. Mais ou menos isso que ele perguntou. Vamos lá, Luiz. Cara, obrigado, em primeiro lugar, pela tua participação. É sempre importante a gente estar trocando essa ideia, né? Compartilhando conhecimento. E, assim,
Eu confesso para vocês que eu sou uma pessoa bastante empírica. É claro, eu leio bastante, eu estudo, eu busco coisas novas, mas no final das contas eu gosto de inventar, assim, eu acabo criando umas coisas bem malucas, sabe? Então, assim, acho que a primeira coisa que eu diria é que, assim, se tu tem uma ideia bacana, tu tem que guardar, registrar essa ideia. Guardar é uma palavra errada, não quis dizer isso. Quis dizer assim, ó, registrar. Porque guardar é o que a gente não deve fazer. Guardar numa gaveta. A gente pega essa ideia, registra ela, e registrar eu quero dizer o seguinte, anota num papel para não esquecer. Eu detesto quando eu, às vezes, estou deitado para dormir e me dá uma ideia e eu pego, não, amanhã eu lembro. Eu fiz isso umas 2, 3 vezes, depois nunca mais. Porque eu dormi e no outro dia eu acordei, eu tive uma ideia. Qual que era? Não sei. Então, assim, ó, eu me forço a anotar a ideia ou escrever no celular, mas eu tenho que registrar, eu tenho que, sabe, deixar anotadinha essa ideia. Então, assim, ó, tô sempre com um caderno e uma caneta na mochila ou no bolso, sabe, levo comigo, anoto no celular, isso é o primeiro passo, sabe, lembrar das tuas ideias, guardar elas e tá com elas sempre prontinhas para trabalhar. Segundo lugar, o que tu quer fazer com a tua ideia? Tu quer fazer um livro-jogo, tu quer contar uma história, ou tu quer trabalhar essa história como uma história interativa, ou seja, tu quer convidar as pessoas para viverem essa tua história. Porque tem que saber mais ou menos para onde é que tu quer direcionar. Se tu quer, por exemplo, contar uma história do teu jeito, eu sugiro que tu escreva um romance, que tu escreva uma história com ela. Agora, se tu quiser testar uma ideia, sabe, pega essa ideia e toca na mesa. E deixa a galera brincar com essa ideia. Aí tu tá jogando um RPG, entendeu? Deixa o pessoal viver. Só que aí tu tem que ter assim, ó, tem que dar liberdade pra galera construir contigo, viver a tua história e tá preparado para quando a galera for por um caminho que tu nem imagina. E eu posso te dizer que isso acontece na maior parte das vezes. O mestre chega para contar uma história imaginando, vou botar uma pista aqui, o pessoal vai entrar no templo, vai derrotar o inimigo, vai encontrar o segredo e vai salvar ali a pessoa em perigo. Aí chega perto do templo, o pessoal, eu quero explorar aquela floresta que tem ali do lado. E agora? Né? A história é toda programada para entrar no templo, mas os personagens querem ir para a floresta. Cara, tem que ir para a floresta. Então, assim, não precisa elaborar todo um universo. E o que eu faço hoje é muito brincar de improvisação. Porque, assim, eu já sei como funciona isso, eu mestro, conto histórias há muitos anos, e a verdade é que meus jogadores não me escutem, ou se me escutarem, né, se façam de louco aí, mas eu basicamente não preparo nada. Eu não preparo nada. Eu chego na mesa toda semana de cabeça vazia. E quando eu sento e olho para a cara deles, eu penso, é isso. E eu lanço uma ideia na mesa. E eles acabam construindo a ideia junto comigo, sabe? Então eu acabo improvisando bastante o que vai acontecer, sabe? É claro que eu tenho uma ideia de para onde é que a história está se encaminhando, eu tenho uma linha guia, mas não adianta tu bolar um mundo inteiro com tudo certinho, porque os jogadores sempre vão te surpreender. Por quê? Porque eles estão vivendo, estão elaborando, estão criando, estão imaginando. E a imaginação de cada um, cara, é fantástica, não tem limites, sabe? Então, assim, vê o que tu vai fazer com essa ideia. Vai jogar ela com uma galera na mesa, te prepara para improvisar, não fica bravo se eles não forem pelo teu caminho, mas esteja aberto a construir juntos esse cenário, sabe? Isso é o mais importante. Se tu quer escrever um livro-jogo, a minha sugestão é que tu comece lendo um livro-jogo para ver como é que funciona a mecânica dele, sabe? Tu pode criar tuas próprias regras, é muito fácil. Cada livro-jogo tem regras próprias, são regras muito fáceis. Em 5 minutinhos, qualquer criança aprende as regras e sai jogando. Agora, o pessoal sempre tem dúvida de como é que tu monta o livro-jogo pela questão de a história estar embaralhada. E a verdade é que é a seguinte, eu lia livros-jogos de autores estrangeiros, mas eu nunca tive um manual de como escrever. Então eu acabei bolando a minha própria maneira. E o que eu faço? Eu acabo escrevendo a história da mesma maneira que vocês estão lendo ela. Eu escolho um caminho, escrevo um pedaço dele, volto, escrevo um pedaço do outro caminho, junto os dois ali na frente e vou, na verdade, até me surpreendendo, porque a primeira vez que eu escrevo, eu estou vivendo a aventura como vocês, pela primeira vez, sabe? Então, parece complicado, mas tenta escrever uma vez, faz uma listinha dos números que vai ter na história e como uma lista de controle vai riscando um por um que tu escreve e tu vai ver como vai ficar fácil isso. O pessoal acha que é muito super difícil, um bicho de 7 cabeças. Não é, sabe? Tem que tentar, sabe? A primeira vez para ver como é a coisa, sabe? Então, assim, ó. E essa eu acho que é a dica final, que é a seguinte. Tentem, façam,
Não fiquem com a ideia, quero fazer, cara, então faz. É aquela coisa do just do it, né? Tem que pegar e tentar fazer uma vez, sabe? Sem medo, sabe? Sem medo, sem vergonha, sabe? Vai lá, sabe? Bota a cara, faz ali, mostra para as pessoas, pede dica, conselhos e cresce. Eu cresci, muita parte, sabe, do que eu sei hoje, foi aprendendo com críticas, sabe? Muitas delas, inclusive, não foram críticas que eu gostei de ler ou de ouvir, sabe? Claro que as críticas maldosas entra por aqui, sai por aqui. A gente sabe diferenciar uma coisa da outra. Agora, cara, tem que estar preparado para ouvir críticas e crescer com elas, sabe? Porque tu sempre vai crescer demais, assim, compartilhando e ouvindo a galera. Um dos benefícios maravilhosos do RPG é exatamente a liberdade, né, Atos? A liberdade de criar, de ser o que você é, de querer viver algo que você imagina que você pode ser, né? Isso é uma delícia, é diversão, é incrível. A liberdade é algo delicioso. E no jogo, então, você poder se expressar da forma que você é, sem julgamentos, é um dos benefícios também maravilhosos do RPG. Não, e assim, ó... O que você acha? É um jogo de imaginação e assim, ó, ele serve até de playtest para a vida, digamos assim. Porque é no jogo que a gente pode experimentar, tomar atitudes diferentes do que a gente talvez faria, ou talvez tivesse medo de fazer na vida real, e botar isso na mesa, botar à prova, testar ideias, ver o que acontece, sabe? Então assim, cara, se tu tem um ambiente seguro para errar, aproveita, sabe? Erra, então, é que nem a escola. A escola, o pessoal fala, ah, meu Deus, né? Fica com vergonha de dar a resposta, de levantar a mão, de falar com o professor, fica vermelho quando erra, os colegas ficam tirando sarro. Mas, cara, a escola é feita para isso, é feita para a gente errar, porque errando a gente aprende, sabe? E é muito melhor tu errar na escola do que errar na profissão depois, no trabalho, porque daí a vida vai te ensinar de uma maneira muito mais dura, sabe? E o RPG também serve para isso, para a gente experimentar, para a gente errar, para a gente testar coisas, sabe? Então, cara, é um cenário, uma oportunidade excelente para a gente, sabe, também fazer esse tira-teima de ideias, sabe? Para a gente testar essas coisas todas. Olha a nossa coleçãozinha de livros do Atos aqui. E tá faltando. Falta Falta 2 aí. Inimigo digital. Não, falta 3, então. Se ela indica, ela tem lá na loja radioativa também. Viver ou Morrer. Engasgo. Vamos deixar de poesia para depois. Vai cair. 10 aventuras. Olha aí, ó. Gente, eu não sei dizer qual que é melhor. Manto de Luiz, Coragem. Atos já entrou também. Vamos chamar o Atos. Estamos fazendo propaganda aqui, Atos, enquanto toma uma das aguinha. Sombras. Fantasma do Relógio. E da poesia. E o Engasgo. Engasgo. Primeira vez que eu li, primeira experiência com livro-jogo, eu entrei, primeira escolha, morri. Mas o legal do livro é esse, né? Que tu morre, daí tu pode voltar e achar outro caminho. Eu fiquei indignada. Vamos chamar o Atos ali. Vamos ver se dá tudo certo. Tomaram uma aguinha aí? E agora a gente vai para a parte power. Você escutou, Atos, que eu contei do livro? Escutei sim, tá braba comigo aí que morreu, né, de primeira. A minha primeira experiência, agora olha que massa esse livro aqui, eu vou ler, a primeira escolha, morri. Não, mas olha só, deixa eu te contar uma. Eu fui num evento lá em fevereiro, ainda antes das coisas começarem a parar. Teve um evento lá, uma feira medieval em Nova Petrópolis. E ali eu conheci um pessoal muito maneiro, assim, um pessoal muito bacana, sabe? E aí um dessas pessoas que eu conheci lá, Marcelo, ele disse, cara, toda sexta-feira de noite, ou uma vez a cada 2 semanas, tem um pub que eu vou lá e eu levo o teu livro há anos já, e eu mestro pra galera. Quer dizer, eu sento num canto ali, o pessoal já me conhece, quem quer jogar uma aventura, chega junto ali e joga comigo, né? E eu leio uma aventura tua, e tipo, é do Viver ou Morrer, desse volume 1, né? E aí ele me convidou para ir de noite lá, então, nesse pub, conhecer o lugar e tal, né? Ir lá com eles. E aí eu aceitei o convite de noite, depois da feira eu fui lá,
né, consegui lá visitar eles, conheci uma galera que estava lá e tal, conversei com eles, troquei uma ideia, assim, e o pessoal, tinha algumas pessoas que estavam jogando com ele, sabe? Ele joga com um de cada vez, assim, mas ele faz direitinho, faz a ficha do personagem, rola os dados, né? Ele vai lendo, assim, meio que narrando pra galera e deixando escolher os caminhos. E aí, muito bem, né? Tem que ir Tá aí o preparado, cara, né, cara? nosso herói. Vai no pub e não vai preparado. E aí, ó, o Rafa Agostini entrou na live agora, ele comentou antes que não dá pra confiar na memória, né? Então, até essa história, ó, Rafa, se liga aí que essa história que eu tô contando aí tem a ver com isso também. Que eu tava lá nesse evento, e aí ele jogando com várias pessoas o meu livro, e aí, bom, beleza, eu vi a galera ali morrendo, né, acompanhando e tal. E aí, quando eu tava assim, bom, eu vou pegar, né, depois de uma certa hora eu já vou embora, né, tinha que descansar, no outro dia tinha mais feira. E quando eu tava saindo de fininho, achei que ia me escapar, o cara pegou e me puxou pelo braço. Parecia mais aquela bengala do desenho animado que puxa pra fora do palco, sabe? Atos, vem cá, tu não vai te escapar. Vem aqui porque tu vai jogar uma história do teu livro que eu vou ler. E aí eu, caramba, cara, olha a responsabilidade, né? E aí eu sentei lá, todo mundo que já tinha jogado e morrido várias vezes se juntou ao meu redor, né? E é claro que, poxa, livro de 2012, faz 8 anos já. Sabe? Tu acha que eu lembro de cor os caminhos? É claro que não. Na terceira escolha, pimba, morri. Né? Eu também morri. Eu morri na minha própria história. Eu não lembrava, eu morri na minha própria história. E claro que o pessoal ali caiu na risada ao meu redor. Né? E foi engraçado porque, assim, quando eu fiz a escolha, eu sabia que uma delas ia me matar. Eu tinha uma lembrança vaga que uma delas ia me levar para o caminho errado. E aí eu fiz a minha escolha, né, convicto de que tinha acertado, e quando ele virou a página, quando ele começou a ler a primeira frase, já deu aquele clique, eu pensei, pá, morri. E eu já botei uma cabeça, eu morri. E aí o pessoal ali caiu na gargalhada e foi aquilo, né? Então, olha, sintam-se vingados. Tá bom. E olha que legal, o livro-jogo tem disso também. Ele não é um livro que você vai ler uma vez e vai deixar lá pegando pó, né? Porque você pode interagir com ele, ou se, eu sempre digo, Atos, para a galerinha que vai lá conhecer, pode jogar sozinho, se não quiser, não tiver muito afim de dividir lá com ninguém, ou agora nesse período de pandemia, né? Pode jogar sozinho tranquilamente, vai se divertir da mesma maneira, mas também pode jogar com os amigos. Então, é infinita a possibilidade do uso, da utilização do livro. Ele não vai ser algo que tu vai deixar guardado lá. Você pode relembrar ele, jogar de novo e morrer de novo. Pode jogar com a galera, né? O livro-jogo, ele é basicamente um videogame onde o controle do videogame é o próprio livro, né? E a tua imaginação é que vai te levar ali por aquela aventura toda. Então, claro, dá para tu jogar, dá para tu conhecer, ou como esse camarada aí de Nova Petrópolis, né, o Marcelo, que ele pegou o livro, ele começou a convidar novas pessoas para viver aquelas aventuras que ele tanto gostou, e apresentar para elas esse universo, sabe? Muitas pessoas dali acabaram buscando outras literaturas por causa desses livros-jogos. Sabe, eles fazem isso de uma maneira excelente também. Eles são uma ótima primeira leitura, eles te motivam muito, assim, pela questão do game, da diversão, daquele aprender brincando que tem na história, sabe? A se encantar pela leitura. E isso é um dos trabalhos que nas escolas eu faço bastante. Que é tentar assim, vencer aquela barreira, que especialmente ali os adolescentes, pré-adolescentes, né, hoje com tanta competição eletrônica que a gente tem também, acabam criando em relação à leitura, sabe? Então eu já vi isso acontecer, sabe, ao vivo, assim, de estar nas escolas e os professores me comentarem, até pais às vezes, tipo assim, poxa, meu filho não gostava de ler, nunca vi ele com livro, e agora ele passou aí 2, 3 dias, né, no quarto aí, ou com teu livro embaixo do braço, lendo. O que tu escreve, afinal, cara? O que é isso? Que bruxaria é essa? Eles falam assim. Mas é aquilo, é quase um videogame portátil, sabe? É um videogame de palavras. Então, o livro-jogo, ele também é excelente, sabe? Para motivar a leitura, para vencer essa barreira e para, daqui um pouco, assim, para quem não gosta de ler, ter uma primeira leitura diferenciada. Até porque eu acredito naquilo, não tem quem não goste de ler. Tem quem ainda não descobriu o que gosta de ler.
sabe? E às vezes falta um pouquinho, sabe, daquela primeira experiência gostosa, sabe? Eu já vi pessoas se frustrarem com primeiras experiências, deixarem de fazer coisas porque a primeira não foi tão legal, entendeu? Jogando RPG já vi acontecer, e é uma pena, porque às vezes tu leva anos para resgatar a pessoa para tentar jogar de novo, sabe? E com leitura pode acontecer a mesma coisa. Sabe? Acaba acontecendo isso também. Se tu começa com uma leitura que te desagrada demais, que tu acha muito chata, cara, tu vai levar anos para pegar um livro de novo. E a gente não pode deixar isso acontecer, sabe? Tá aí na nossa missão. Vocês aí, radioativos, né? A minha aqui também, com a galera que eu falo, que joga RPG. Cara, a gente tem que levar isso, sabe, adiante e proporcionar boas experiências. Eu vou te contar um segredo, tá? Um segredo Mano, online. Não espalhe. Não espalha. Atos, a gente começou a amar o RPG quando a gente se conheceu. Porque a gente tinha um trauma de RPG. Trauma. Porque a gente teve uma experiência muito ruim. Assim, no sentido de... aquela liberdade que você falou, que o mestre ali, ele tem que ter também a sensibilidade, a humildade de saber que a história pode tomar o rumo que quiser, porque é um jogo de imaginação. Como que você vai podar a imaginação dos jogadores, né? Que é o fruto do RPG, é justamente a imaginação. E aí, na nossa primeira tentativa, meu Deus, foi caótica. A gente não podia dar ideia, tinha que ser a ideia do mestre. Eu achei aquilo um porre, eu achei uma chatice. Eu só olhava pro Paulo assim, quando que acaba? E aí a mas, gente mas, mas começou é de isso. novo. É Não isso aí que eu deu falei certo. antes, é tipo assim, ó, o mestre que quer contar uma história que seja uma história dele, cara, escreve um livro, então, com um romance, entendeu? Não vai jogar uma ideia na mesa, porque se vai jogar RPG, é pra tu compartilhar ideias, é pra ver o que acontece com aquilo, sabe? Ele é um mundo totalmente líquido, que tem que poder fluir pra todos os lados, sabe? E agora eu tô vendo uma galera entrando na live aí, eu vi que também a Teacher Winter entrou um pouquinho, né? A Stephanie é a professora Uhum. de inglês, excelente professora, e acho que vale a pena também comentar essa questão aí dos games e dos livros, jogos do RPG no aprendizado do inglês, né? Então, até obrigado aí, Teacher Winter, aí, pela tua, né, por estar aí com a gente também, já me lembrou essa ideia aí, né? E, cara, para inglês, assim, ou qualquer línguas, na verdade, também é material excelente, assim, para praticar, sabe? Inclusive, eu já cheguei a trabalhar em escolas de idiomas com atividades onde a atividade do dia com as turmas era jogar RPG, só que em inglês, né? Nossa, Não tem legal. prática melhor do que a conversação, digamos assim, para tu aprender uma língua, né? Claro que a gente tem que ter aquelas bases, né? A gente vai aprendendo, tem que estudar um pouquinho todo dia, mas a prática, aquela coisa de tu realmente aprender e chegar àquele ponto que dizem de quando tu sonha em inglês é porque tu realmente aprendeu, sabe? Cara, a melhor prática, né? É fazendo isso aí. Ó, a Stephanie comentando ali, ó, que o RPG em inglês é ótimo. Cara, é sensacional. Sabe, é maravilhoso. Então, assim, ó, até uma dica, quem sabe, uma ideia para vocês. Convidem, gente, quem sabe, alguém aí que dá aulas de inglês aí em Passo Fundo, convida para vir conhecer a loja e, quem sabe, jogar RPG em inglês aí com o pessoal, sabe? Bom, E assim, ó, tem material de RPG em inglês também, tudo que é plataforma, sabe? É muito fácil de encontrar também. Então, cara, é uma baita, assim, inglês hoje, convenhamos, é básico, né, para a gente aí viver a nossa vida com uma boa comunicação, especialmente na internet, né? Não só mais no nosso dia a dia, digamos assim, pessoalmente falando, né? Como a gente está vivendo na sociedade, conversando cara a cara com as pessoas, mas na internet, cara, nossa, é essencial. que sonho seria, né, Ato, se... Eu estava aqui pensando, te ouvindo, lógico, mas pensando, viajando na maionese aqui, fiquei imaginando se os professores soubessem que experiência rica eles iriam proporcionar, para começar para eles próprios, né, e para os seus alunos, colocando RPG em todas as disciplinas, porque a interação, a evolução é uma coisa tão esplêndida, tão óbvia, tão gritante, que se eles sonhassem, seria um sonho, seria uma realização, né? Eu fiquei imaginando RPG
na história, que às vezes é contada de uma forma tão chata, né, para os alunos, e é uma coisa tão deliciosa. E no RPG, na própria geografia, em todas as línguas, até na ciência, ela pode ser usada, é infinita. O RPG tem infinitas possibilidades. Quando que isso vai chegar no nosso ensino? Você está plantando as sementinhas, claro, mas seria um sonho se isso estivesse dentro das escolas, enraizado, né, Atos? Meu Deus, seria incrível. Não, com certeza. Deixa eu dar um oi para a Paula, para a Priscila, que entraram aí na nossa live também. Pessoal aí de Passo Fundo que eu conheci, né, nas vezes que eu tive aí, que eu tô com saudades dessa galera também. Só esperando aí a próxima oportunidade de poder visitar vocês todos de novo, aí dar um abraço em todo mundo, porque, cara, nossa, isso faz falta demais, né? Mas, olha só, sobre essa questão do RPG no ensino, até vou te dizer uma coisa. O RPG, ele é reconhecido pelo MEC como ferramenta de ensino. Ele tem um certificado, ele é uma ferramenta autenticada pelo Ministério da Educação como ferramenta de ensino, sabe? O que acontece? Por que ele não está mais na sala de aula? Eu acredito que seja porque, na verdade, apesar de ele ser uma ferramenta reconhecida, não existe ainda muito material preparado, sabe, pronto para os professores poderem adotar. O que, na verdade, é um paradigma, porque o material pronto ele não vai, sabe, ao encontro da ideia que é a promoção de ideias, que é, sabe, trabalhar a criatividade. Então, o que falta muitas vezes, talvez, e eu sei que é difícil, porque o professor rala demais, eu sei o quanto o professor trabalha, não é só aquilo que está em sala de aula, fora da sala de aula, cara, os professores são heróis, assim, ó, que dedicam, sabe, o seu tempo e a sua vida para os alunos de uma maneira que a gente não enxerga. Sabe, uma coisa assim, ó, que é sensacional. Então eu sempre, gente, assim, ó, tenho que tirar o chapéu, bater palmas e agradecer muito aos professores, não só os meus, mas todos que estão aí, sabe, atuando muitas vezes abaixo de condições precárias, sabe, porque amam o que fazem, sabe, se dedicam e fazem aquilo por paixão mesmo, sabe, e porque são pessoas que querem ver a gente num futuro melhor. Tenho certeza disso. Agora, o que falta é a gente produzir mais conteúdo. E esse professor muitas vezes não tem tempo, sabe? Não tem como, é inviável encaixar isso na rotina. Mas muita gente acaba conseguindo, sabe? Acaba superando esses obstáculos todos que são muito difíceis e não sei como tiram energia e fazem excelentes trabalhos. Eu já vi muita coisa voltada para a área de história e português, especialmente, de criações de RPGs, digamos assim, histórias interativas ou RPGs de mesa, criados por professores, muitas vezes apresentados em trabalhos de conclusão de curso, sabe? Em teses, de doutorado, inclusive, sabe? Em artigos publicados em revistas. Então tem muita coisa legal, a gente tem que dar uma cavocada, porque isso existe, sabe? E, claro, tentar criar mais e mais ferramentas. Eu, com Leitura e Aventura hoje, tento trabalhar de uma maneira a produzir algum conteúdo que seja genérico, no sentido de utilização em sala de aula. Ou seja, eu crio mecanismos para que a gente possa usar essas histórias prontas, que é o mais trabalhoso de se fazer, dentro da sala de aula com uma mecânica fácil, sabe? Para tu poder utilizar aquilo com o aluno sem precisar elaborar muita coisa antes ou despender teu tempo nessa parte da criação, mas em utilizar aquele material com o aluno de uma maneira excelente, digamos assim, sabe? Focar na boa utilização e não no investimento de tempo que às vezes a gente não tem para produzir esse conteúdo, sabe? E claro, assim, ó, o RPG ele não deixa de ser em nenhuma plataforma reconhecido. Outra curiosidade, sim, eu posso citar é que, por exemplo, o RPG é um dos poucos jogos recomendados e permitidos pela NASA para os astronautas jogarem nas viagens de longa duração, sabe? E um jogo, por exemplo, assim, que já vi notícias sobre isso, talvez isso já tenha mudado, então posso tá falando uma coisa aqui que mudou, mas a última vez que eu fui pesquisar ainda, não estava se podendo jogar xadrez, né, nos astronautas, pelo caráter competitivo do jogo, sabe? Apesar de ser um jogo, claro, super inteligente, então ele ainda é competitivo, então parecia que tinha uma restrição quanto a isso. Não sei se ainda há ou não, mas já houve sim essa fase de que RPG estaria recomendado e liberado, e o xadrez nesse momento não, pelo caráter competitivo. Ainda mais tu vai, né, daqui a pouco russos e americanos ali também, né, xadrez, o Fischer, né, daqui a pouco já, né, a coisa pega fogo. Mas enfim, pelo que eu li também, eu fui pesquisar sobre isso, porque eu fiquei muito curiosa e realmente
pelo jeito ainda é somente o RPG que é permitido mesmo, para que não tenha esses problemas aí. É. Muito bom. Tu Gente, quer falar mais alguma coisa sobre os benefícios? Quer entrar em algum outro assunto? não, na verdade é o seguinte, eu tô conversando com vocês, mas eu não tô acompanhando tão bem a galera entrando e comentando, então não sei se tem mais alguma pergunta que eu deixei escapar, ou alguma participação aí, porque eu tô com o olho para cima e para baixo aqui, né? Então não sei se, eu acho que o Paulo tá bem concentrado aí, né? Paulo tá bem concentrado, acho que ele pode ter visto alguma coisa que passou batido aí. Não, acho que nas perguntas eram isso, mais ou menos. Desculpa, vou tomar uma aguinha, tá? Porque hidratar. Não, vamos lá, tá certíssimo. Tu tem como nos explicar um pouquinho, é uma parte mais técnica do RPG, isso é uma dúvida minha, que eu não sei explicar muito bem, até porque eu ainda não... Olha, a gente ainda não jogou o RPG inteiro, tu acredita? Ainda não saímos daquela fase lá. Traumatizante. Mas a gente vai jogar, aqui, gente. A arma dos jogadores de RPG, ó. Tá aí, os caras. Olha só, uma coisa que eu posso dizer é a seguinte, ó, o RPG ele usa essas ferramentas, o lápis, a borracha, os dados, as miniaturas, os cenários, para fazer a mecânica dos jogos. Isso é muito legal, dá uma emoção diferenciada, é bacana, mas eu quero deixar bem claro que assim, ó, isso não é essencial para se jogar RPG. O RPG é um jogo de contar histórias, onde tudo que a gente precisa é a imaginação. Sabe? Então, assim, o fantasma do relógio, o unicórnio ali do arco-íris, inclusive, são bons exemplos disso, porque eles não utilizam mecânica de jogo, ele tem a questão das escolhas de contar a história, do protagonismo do leitor, sabe? E ele até traz algumas brincadeiras dentro do livro, mas que não é uma coisa, assim, que é necessária para que tu chegue ao final da história, digamos assim. E eu não acho que nenhuma pessoa deveria se limitar ou, digamos assim, deixar de ler ou jogar, porque daqui a um pouco não tem consigo essas ferramentas que são sugestões, na verdade, e não obrigatoriedades para que a gente possa jogar. Cara, quer jogar e quer fazer uma disputa ali para testar a tua sorte, tua agilidade, tua força? Tem pedra, papel e tesoura, dá para fazer com a mão em qualquer hora. Sabe? Se não tiver isso, não precisa, só conta a história. Tu quer ler um livro de RPG? Quer ler um livro-jogo? Bacana, vamos ler o livro. No próprio livro, eu sei que a Gabi mostrou antes ali também já, mas tem os dados alternativos. Os livros trazem no pé da página uma jogadinha de dados prontas. Aqui, né? Deixa eu ver, aqui, dá para ver bem. Né? Então a gente pode folhear as páginas bem rápido e parar numa página aleatória que vai ter uma jogada pronta. Agora, se a pessoa não quer jogar os dados, não vai usar o papel e a borracha, daqui a pouco não precisa nem criar o personagem. Não deixa de ler. Sabe? Quer roubar na história, dizer que venceu o monstro sem jogar contra ele, dizer que teve sucesso no teste, cara, sem problemas. Sabe? A leitura é para te agradar, é para te fazer conhecer e viver aquela história da maneira que tu achar melhor, entendeu? O livro tá ali, com a mecânica, tá prontinho, mas, gente, se tu não quiser jogar com as regras que tem ali e quiser só ler a história, vai firme, tem meu apoio, sabe? Vai lá, pode roubar o quanto quiser na história, mas, cara, te diverte, conhece, vive essa aventura. Isso que é o principal, sabe? Então não deixem de fazer isso. Agora, se quiserem entrar na mecânica, se engajar, sabe, ter essa emoção a mais, digamos assim, também são muito bem-vindos. E livros como O Manto de Coragem, O 10 Aventuras, ou essa nova edição do Viver ou Morrer, todos eles trazem no final uma sessão de extras. Vocês daqui a um pouco podem até mostrar para a galera depois ali também, acho que deixar num post ou coisa assim, mas tem nos meus álbuns de destaque no Instagram, no @AtosBurner, tem um pouquinho dos extras mostrando ali, mas tem muita coisa legal, sabe? Nos extras do Manto de Coragem, por exemplo, aqui, ó, deixa eu ver onde é que tá aqui, se eu consigo mostrar. Tá mostrando aí, gente? Aqui, ó. Dá para ver. Nessa sessão de extras, tem muita coisa bacana. Tem uma sessão que fala daqueles desafios, que são como se fossem os achievements, sabe? Esse tem o personagem pronto, né? Se tu não quiser criar o personagem, tem uma sugestão, tem um personagem pronto.
Valeu, Paulo. Vai passando para mim aí, cara. Tem uma seção de mapa e anotações, né, bem ampliada. Tem essa seção dos desafios, que são esses achievements, né? São como se fossem missões paralelas, né, que a gente pode ir completando ao longo da história. Tem essa arena dos pesadelos, que é simplesmente um jogo de combates. Então, cara, tem aquele cara que quer só ler a história e tem o cara que quer só rolar dados. O que quer só rolar dados, cara, ele vai na arena dos pesadelos para só fazer combate, 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 né? Tem um novo jogo mais também, que é uma outra modalidade de jogo, onde tu pode pegar um personagem forte, com o qual tu já acabou a história, né, e jogar de novo, para ter novos desafios. E no final tem alguns extras ali, que são algumas artes assim que a gente acabou não utilizando na versão oficial do livro. No Viver ou Morrer e no 10 Aventuras tem também um outro modo de jogo, que é o modo sobrevivência, né? Que é uma surpresa para a galera, aí, mas é mais ou menos algo como tente vencer várias histórias sem falhar nenhuma vez. É para o pessoal que já teve uma primeira experiência e quer botar aí todo seu raciocínio lógico e sua sorte à prova. Tem uma pergunta aí do pessoal do Nini Gamers Soledade, né? Acho que é o Luiz que estava comentando antes, né? Perguntando qual o sistema preferido de RPG, Tormenta, D&D, etc. Cara, eu gosto muito do sistema de Tormenta, sabe? Tormenta eu acho muito bacana, gosto muito do D&D também, e eu estaria mentindo se eu dissesse assim, que eu tenho um favorito, sabe? Dentro desse universo todo. Tem vários sistemas que eu gosto. Tormenta e D&D realmente eu acho que são assim, os que eu mais jogo, mas na verdade, no meu dia a dia com a minha galera, assim, que eu jogo toda semana, eu uso um sistema próprio, né? Eu acabei fazendo o meu próprio sistema, porque o que eu fiz? Eu peguei o que eu mais gostava de cada um dos outros, pincei e acabei fazendo uma coisa, um sistema da casa, um homebrew, que o pessoal chama, né? Então eu acabei fazendo aí o meu próprio sistema. O que é o meu sistema? Cara, é um sistema simples, é um sistema compacto, é um sistema que ele foca bastante no roleplay, né, que é na questão da interpretação e na história, sem deixar de lado a emoção dos combates, a emoção e aquela adrenalina dos testes, né, sem tirar a personalização de cada jogador com o seu herói, ou seja, tem sim características pontuais de cada um, sabe? E sem deixar de ser bastante completo no sentido de como o meu herói funciona e quais são as mecânicas dele. Mas é um sistema que assim, ó, é um sistema que é feito para que a gente possa criar uma ficha de personagem em no máximo 10 minutos. Sabe? 15, se tu for uma classe que tem magias e tiver que escolher as magias. Mas sabe, 10, 15 minutos. E aí, é feito assim, ó, pra galera nova que nunca jogou. Porque eu tenho uma regra na minha mesa, sabe? Toda vez que acaba uma campanha e que eu começo uma campanha nova, eu mudo a mesa. Alguns jogadores, meus amigos aí, ficam meio, pô, cara, quando é que a gente vai jogar junto de novo? Tava tão legal aquele time. Eu falo, mas eu gosto de variar. E não é porque eu não gosto dos meus amigos ou porque eu gosto mais de um ou de outro, sabe? Mas é porque eu gosto de ter essa variação justamente para haver nova troca de ideias, para ter novas experiências. E uma das minhas regras é, cada nova campanha tem que ter pelo menos uma pessoa que nunca jogou RPG. Então, cada vez que eu jogo e faço uma mesa, eu chamo uma pessoa que nunca jogou, sabe? E como é que eu faço isso? Cara, eu vou meio que anotando a galera que me comenta, depois chamo na internet, ali o pessoal. Eu gosto de jogar presencial, eu joguei pouquíssimas vezes na internet. Eu gosto de jogar assim com a galera mesmo, acho que é bem diferente, traz uma experiência diferente à internet. Claro que agora, no momento que a gente está, por exemplo, é essencial, é muito melhor do que não ter experiência, sabe? Mas entre o virtual e o presencial, eu não... Sabe, para mim, assim, não tem comparação, sabe, presencial, todo mundo tem que ter pelo menos uma vez essa experiência de estar ao redor de uma mesa com os amigos, numa cena de combate, num momento tenso, e de repente aquela jogada que vai mudar tudo e fazer diferença, a pessoa pega o dado na mão, olha para a mesa, né, olha para os colegas, rola o dado e sai um 20. Cara, isso é demais, sabe? Todo mundo grita e comemora e pula da cadeira. Então, assim, não tem o que pague isso aí, sabe? Isso é muito bacana. Todo mundo tem que ter essa experiência pelo menos uma vez. Mas, gente, de novo, o principal é jogar, é ter a sua aventura, é estar com a galera, seja presencial ou virtual. E com os amigos agora tá um pouco complicado, mas a família, meu Deus... Que dicas incríveis que tu tá dando de diversão para a família, para sair um pouco da Netflix, para sair um pouco do celular, para sair um pouco do videogame, para interagir com a família. Imagina a diversão, porque aí você vai conhecer outros lados obscuros.
Ou vira uma guerra, né? Mas dá para tentar também. Quer perguntar alguma coisa? Não, eu ia comentar, tu falou uma coisa bem interessante ali, que é uma coisa que muitas vezes a mesa nem acontece, principalmente com jogadores novos, que é a ficha do personagem, né? Tipo, essa questão de tu fazer ela, de tu ter como fazer ela em 15 minutos, fazer rapidinho, assim, agiliza muito, porque, olha, já vi mesa que o pessoal fica 3 dias para fazer a ficha e desiste. Não sai o Sim. jogo. É verdade, assim, ó, assim como vocês têm um pequeno trauma, assim, talvez eu também tenha um pouco disso, sabe? Não que seja um trauma, como é que eu posso dizer assim, que eu experimentei na própria pele, mas eu já testemunhei isso. E às vezes que eu vi isso acontecer, me doeu, assim, sabe? Um pouco, porque eu vi as pessoas empolgadas, receptivas para a ideia de jogar, ávidas por entrar na aventura e querer, sabe, sair desbravando um novo universo, mas a primeira 1 hora e meia da experiência dela foi fazer a ficha. E quando ela finalmente, sabe, chegou a hora de jogar, a pessoa já estava cansada, abatida, um pouco frustrada, ou até na hora de ir embora, sabe? Isso se tu faz, por exemplo, com uma criança de 10 anos que quer jogar uma aventura, cara, tu mata a experiência dela. Entende? Então, assim, ó, quer jogar, cara, entrega uma ficha pronta se é a primeira vez, ou tem um sistema de montar isso bem rápido, entendeu? A não ser, claro, tem pessoas que gostam da criação do personagem, mas isso geralmente é jogador que não é de primeira viagem, entendeu? Porque o principal do início é tu dar para aquela pessoa a experiência. E a experiência do RPG é a experiência da imaginação, da interpretação, de viver a aventura, e não de preencher um monte de número numa ficha. Entendeu? Isso é o principal. Essa ficha é um complemento. Então, sabe, eu acredito nisso, sabe? Eu tento fazer as coisas dessa maneira. Outra coisa, assim, ó, que eu tento evitar, que eu sempre evito, na verdade, mas que deixo como dica, eu não explico regra antes de começar o jogo. Simplesmente começo o jogo e pergunto, tá, e agora, o que tu vai fazer? Daí, quando chega a hora da pessoa ter que jogar o dado para fazer alguma ação, eu explico, olha, agora então, se tu quer fazer isso, tu vai jogar esse dado. Bah, que dado maluco, tem 20 lados, muito doido. É sim, né? Doido demais. Então, assim, ó, joga esse dado e o que a gente vai fazer? Quando tu jogar esse dado, eu vou somar o número do dado com esse número aqui da tua ficha, que é a tua força. E aí, se a soma desses números for maior do que 15, tu vai conseguir derrubar aquela porta trancada. É muito mais fácil, tu aprende na hora, entendeu? Então não tem que explicar um monte de coisa antes. Eu tento fazer assim, sabe? De sair jogando que nem um doido, ó, toma a ficha, começou. O que tu quer fazer? E aí vai, sabe? Eu acredito nesse tipo de, sabe, de início de carreira, digamos assim, porque eu acho que motiva, incentiva mais, sabe? Faz com que a pessoa mergulhe, sabe? Muito melhor, assim, na aventura, sabe? E eu acho que é bem mais receptivo. Eu tô louca pra jogar! Sério, sério! Nossa, eu acho que eu nunca fiquei tão empolgada por jogar RPG. Acho que vou jogar com o Paulo aqui depois. Não, joguem, achem um mestre bacana aí para vocês, porque assim, ó, até poderia me oferecer para jogar online, mas vocês já têm um dodói, parece, né? Então, assim, ó, tentem buscar uma pessoa e a próxima experiência de vocês, assim, se já não venceram esse trauma, é jogar presencial. Esperem o que for necessário, vai valer a pena. Tá? Garanto para vocês. Tá? Mas se quiserem jogar online também, estamos aí, né? Estamos aí, com certeza. Vamos sim. Vamos sim, marcamos. A gente tem que superar isso. O herói não desiste, né? Nós somos heróis. A gente tem que persistir, achar outros caminhos. Heróis? Heróis. Oh, pronto, lá vem ele. Heróis. Vamos lá, heróis, vilões. Vilões. E, assim, lembrando a galera, né, que o Atos é essa pessoa sensacional. Às vezes as pessoas me perguntam, mas será que eu mandar uma mensagem para ele, ele vai responder? Ele responde sim, ele é esse carinha incrível aí que está conversando conosco, aberto a ideias, a críticas, e ele nos ensina, ele interage, não precisa ter medo, ele não morde, ele não é um orc. ele é essa pessoa sensacional, humilde. Te agradeço, Atos, de todo o coração, assim, ficou muito feliz em te rever, pelo menos assim, que passe rápido isso tudo pra gente jogar,
pra gente se abraçar, pra gente dar risada, pra gente encomendar umas pizzas e virar a noite jogando. Eu agradeço muito as palavras de vocês, a amizade que eu tenho por vocês aí é imensurável também, o carinho que eu tenho por todo mundo aí de Passo Fundo. Nossa, eu não consigo botar isso em números, jamais vou conseguir. O que eu tenho para dizer para vocês hoje é que eu tô com saudades dessa galera e que eu vou amar estar vivendo uma nova aventura com vocês aí, ou com a galera toda que tiver por aí também disposta, né, a embarcar nessa aí com a gente. Seja online numa próxima aí, que a gente consegue até pegar a galera de outras regiões, né? Ou presencial quando eu estiver por aí de novo. Eu espero que seja o mais breve possível, né? Porque eu tenho certeza que vai ser uma experiência demais, assim. Então, só tenho a agradecer esse carinho todo, essa amizade, a oportunidade de estar compartilhando esse momento com vocês, de poder trocar essa ideia, de estar em contato aí com a galera que está interessada na literatura, no RPG, quer aprender uma coisa nova e talvez aí está buscando, né, novas aventuras para a sua vida. Eu não quero deixar de mandar um abraço aqui para o Luciano também, que eu vi que ele estava na nossa live, não sei se ele está ainda agora, mas ele passou antes ali, eu estava no meio de uma dessas minhas metralhadoras verbais aí, né? E ele passou, mas eu lembrei agora, não esqueci de ti, cara. O Luciano, ele trabalha numa loja de games também em São Leopoldo, sabe? Tem um material muito legal lá com ele, sabe? Uma espécie de lunderia, né? E aí, cara, é muito bacana, porque também funciona mais ou menos que na Radioativo. O pessoal vai, conhece games, assim, sabe? E é um baita camarada que eu conheci também através do RPG, um grande amigo meu. E, galera, bom, eu vou ficar à disposição de vocês, deixo aí mais uma vez o convite para o pessoal que quiser entrar em contato. Entre em contato, sem medo, sem vergonha nenhuma, sem problemas, me manda um alô ali que eu vou responder, pode ter certeza, tá? No mais breve possível. Mandem no Instagram, o @AtosBeuren, tem no Facebook também, o AtosBeuren RPG, tá, galera? E se precisarem de uns livros aí, eu tenho certeza que vocês sabem onde procurar, né? Um lugar meio radioativo, assim. E assim, a gente também atende online. O pessoal já está acostumado, assim, a gente é bem de casa. Se precisar tirar dúvidas sobre o livro, quiser que a gente mostre mais, a gente está à disposição. Atos, querido, nossa gratidão. Um abraço bem apertado para ti, com todo o nosso carinho, admiração. Obrigada por ter aceito esse convite. Pessoal, brigadão, então. Um forte abraço para vocês. Fiquem bem cuidados aí também. Não deixem de viver novas experiências, né? Continuem com esse excelente trabalho. E é isso aí, gente. Espero logo estar com vocês aí. Um forte abraço e até a próxima aventura. Valeu. Obrigada a todos que ficaram aqui. Beijo. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.